mesmo quando as coisas não saem como nós esperávamos. Nesta noite eu quero falar sobre Daniel, e ele viveu isso. E não é o Daniel aqui do Acontece, Daniel da Tina, não. É o Daniel que viveu lá no Antigo Testamento, e que serve para mim e para você hoje como mentor. Do domingo à tarde eu falei um pouco sobre ele, e hoje eu quero continuar olhando a vida deste homem, que nos ensina um pouco sobre oração, sobre milagres. E talvez nessa noite você entrou aqui esperando de Deus um milagre, uma resposta, uma direção, direcionamento. Este homem, ele recebeu isso, ele orou, e Deus o ajudou. E nós vamos olhar a atitude deste homem, que desde adolescente decidiu buscar ao Senhor, e Deus ajudou ele em todas as fases da sua vida. Daniel, segundo os comentaristas, ele nasceu e cresceu em Jerusalém, provavelmente no tempo de Josias, o último rei piedoso de Judá, o último rei que governou Judá de forma piedosa. E foi nesse contexto, provavelmente, que Daniel nasceu. E os textos deixados por ele nos levam a crer que ele viveu muitos anos, aproximadamente uns 90 anos. Desses 70 ele ficou no exílio, num cativeiro babilônico. Daniel era de uma linha real, de uma linha nobre. Ele recebeu uma instrução, uma sólida educação, mas ele passou por uma experiência traumática. Daniel foi prisioneiro para a Babilônia ainda adolescente, sobreviveu e se destacou dentro desse império pagão. Mesmo no meio de um império pagão, numa terra que não era sua terra, Daniel, ele foi promovido a altos cargos do governo. Ele estava num país estrangeiro, ele estava numa terra que não era a terra dele. Mudaram o nome de Daniel, colocaram outro nome em homenagem a um deus pagão lá da Babilônia. E mesmo assim ele permanece fiel a Deus. Ele não abre mão da sua confiança em Deus, da sua crença em Deus. E vez após vez nós vemos a fé de Daniel, a confiança dele sendo exemplo para aquelas autoridades, para aqueles homens. E como Daniel permaneceu firme a Deus desde a sua adolescência até 80, 90 anos, enquanto viveu na Babilônia, ele era pressionado todos os dias a deixar Deus, a desistir de Deus, a abandonar a sua fé. Mas qual era o segredo do sucesso da vida de Daniel, que pode ser o nosso segredo hoje, para termos uma vida bem-sucedida, uma vida onde a gente também se destaque, onde Deus nos coloca? Sabe qual era o segredo da vida de Daniel? Daniel era um homem de oração. Daniel era alguém que tinha oração como estilo de vida. Daniel conhecia Deus, sabia falar com Deus, sabia ouvir a Deus. A vida de Daniel e a sua vida de oração é destacada em todo o livro de Daniel. Não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de ler o livro de Daniel, mas Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. E mesmo assim era um homem humilde, o suficiente para orar, para buscar a Deus, para se prostrar de joelhos e buscar a Deus em oração. Isso mostrava humildade, reverência. E a grande questão é, quando a gente fala de oração, da importância da oração, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração hoje? Então nós vamos olhar um pouco para Daniel. Não sei quantos aqui conhecem Daniel das Escrituras. O que vem na sua mente quando você ouve sobre Daniel ou sobre o livro de Daniel? O que você lembra? Da fornalha ardente? Da cova dos leões? Se você perguntar para as crianças, geralmente são essas as histórias que são contadas, a que eles lembram. Daniel e os seus amigos, naquele desafio de não comer os manjares do rei, de comer somente legumes, de beber somente água, e depois eles estarem mais saudáveis do que os outros que comeram a comida do rei.
O livro de Daniel é fantástico e nos ensina algo muito importante, que não existe maior barreira na vida de oração de uma pessoa do que pensamentos equivocados sobre Deus. Os pensamentos equivocados que nós temos sobre Deus podem nos atrapalhar a ter uma vida de oração efetiva. Quando olhamos para a vida desse adolescente que foi levado para uma terra estrangeira, nós vamos ver que a história poderia ter tomado um rumo totalmente diferente. Ele tinha todos os motivos para ser alguém revoltado, para ser alguém entristecido, amargurado, rancoroso. Mas não, mesmo diante de tudo que passou, Daniel era um homem e uma pessoa que não teve pensamentos equivocados sobre Deus. Independente do que ele passou, Deus para ele continuava sendo o mesmo Deus. É o que nós acabamos de cantar. Ele continuava sendo bom, nos dias bons e nos dias ruins. E como é triste quando Deus para alguns é bom quando as coisas estão boas, e quando Deus não é tão bom quando as coisas estão ruins. Porque temos pensamentos equivocados. Muitas vezes a nossa crença em Deus, ela é baseada somente quando as coisas estão indo bem, quando eu estou no controle. E a história de Daniel mostra que ele era um pouco diferente. Olha aí alguns destaques que a Bíblia fala sobre ele e seus amigos. 4 jovens. Deus dá a eles conhecimento, Deus dá a eles inteligência em todas as letras, sabedoria, e dá a Daniel o entendimento em toda a visão e sonhos. Era alguém que se destacava. Mas não era só para Daniel isso. Isso pode ser para mim e para você. Essa vida de oração que fazia com que ele se tornasse alguém diferente, pode ser para mim e para você hoje. Nesses dias, que precisamos tanto de oração, de buscar a Deus, e por isso temos uma classe pela manhã falando de oração. E se você não tem participado, venha domingo de manhã. Então, quando a gente olha para Daniel, a gente vai ver que Deus, ele envia a ajuda do céu sobre nós. Mas para que essa ajuda do céu venha sobre mim, sobre você, essa ajuda do céu, ela é uma resposta da nossa busca que é intencional, intensa e constante. A nossa vida de oração, ela tem que ser intencional, intensa e constante. Nós somos muito bons em começar as coisas, em dar alguns passos naquilo que a gente começou, mas perseverar, ter constância naquilo que nós começamos. Estamos aí em dezembro, logo logo você vai fazer novamente alguns votos para 2023, mas será que já não tem alguns que você fez e não cumpriu? Como você chega no final de 2022, nossa, eu falei que eu ia emagrecer, eu falei que eu ia ler mais, eu falei que eu ia praticar mais atividades físicas, eu falei que eu ia pisar mais no freio, trabalhar menos, eu falei, e você talvez não fez algumas dessas coisas, porque nós não somos constantes. E a gente traz isso para a nossa vida com Deus. Não somos constantes na leitura, não somos constantes na vida de oração, não somos constantes em servir. Começamos bem e de repente desanimamos, ficamos fracos. Daniel era alguém que recebia respostas de Deus, porque ele era intencional, intenso e constante. Ele se torna muito influente. O rei nomeou ele governador da Babilônia. Ele tinha muita coisa para fazer. Talvez você olhe a vida de Daniel, algumas coisas que a gente vai ver aqui, talvez você fale, mas ele tinha tempo, ele não tinha nada para fazer, por isso ele conseguia fazer o que ele fazia. O rei nomeou ele como governador da Babilônia. Ainda assim, mesmo como governador da Babilônia, foi sentenciado à morte. Um decreto foi assinado de que Daniel deveria morrer. E olha o que diz o texto. Quando Daniel, ele soube do decreto, o decreto tinha sido publicado. E quando ele ficou sabendo de qual seria o fim, qual seria aquilo que aconteceria com ele,
Ele foi para a sua casa, ele foi para o seu quarto, ele foi para o andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e reclamava, murmurava e chorava. Não é isso que diz o texto? 3 vezes por dia ele fazia o quê? Ele orava, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. E eu gosto desse finalzinho, como ele costumava fazer. Ele não estava fazendo isso porque ele recebeu a notícia do decreto. Agora minha vida corre perigo, vou orar. Não, ele estava fazendo algo que era costume dele fazer. Diferente muitas vezes de nós, que buscamos com intensidade, com constância, quando a coisa aperta para o nosso lado. Depois que a coisa se resolve, a gente volta naquela vida piloto automático. Daniel não fazia isso. Ele soube do decreto, ele soube que ele poderia morrer. O que ele fez foi continuar fazendo o que ele fazia como costume: ir para o seu quarto, se ajoelhar e orar a Deus. E a questão é: o que é que você, para a sua vida, é costume você fazer? É costume para você fazer a leitura diária da Bíblia? Todos os dias você tem isso como costume, isso é hábito seu? É costume todos os dias nós temos um tempo de oração? Eu não estou falando aqui que a regra agora é orar 3 vezes por dia, porque Daniel orava 3 vezes por dia. Isso tem todo um contexto também do povo dele, de toda essa questão de que eles tinham essa prática, né? Se a gente tem dificuldade de uma vez ter esse tempo, imagina se fosse 3 vezes. Mas eles tinham isso como costume, como hábito, como algo que fazia parte da vida. Era costume. Quais têm sido os seus hábitos? O que faz parte, o que é costume seu fazer? E interessante essa questão também, ele agradece ao seu Deus. Ele entendia que Deus era o seu Deus. E sabe por que ele reconhecia Deus como o seu Deus? Não era um Deus distante, um Deus de longe, um Deus do outro, como alguns oram, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, é o meu Deus. Porque ele tinha relacionamento, ele tinha contato, ele tinha amizade com esse Deus. Ele conversava com esse Deus todos os dias, ele tinha intimidade com esse Deus. É por isso que ele pode declarar: o meu Deus. Não era um Deus distante, era um Deus perto, próximo. Eu tenho comunhão pessoal com esse Deus. E eu fui fazer o que eu costumava fazer. É engraçado olhar para um texto desse e ver o contexto que hoje nós vivemos no Brasil, onde as pessoas recebem a notícia de algumas coisas, e em vez de ir para casa orar, se ajoelhar e buscar a Deus, querem buscar outros recursos, outros caminhos para resolver as coisas. Olha o que Daniel fez. Ao saber e receber a ordem e a notícia do decreto, ele vai para o quarto, ele faz como era costume fazer, se ajoelha e ora. Se ajoelha e ora. Essa era uma experiência de oração na vida de Daniel, como costumava fazer. Fico imaginando se Deus fosse colocar em um texto a minha vida de oração, como seria? Será que teria isso? O Oswaldo fez o que ele costuma fazer: ter tempo com Deus. Quando nós temos constância na nossa vida, na vida de oração, a gente pode até ficar bem balançado com algumas coisas, mas nós não seremos abalados, porque nós temos uma fé firmada no Senhor. E é por isso que o texto diz o seguinte: por isso voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco, coberto de cinza. Olha o que ele fazia, olha a prática dele. Ele voltava-se para o Senhor, ele orava, ele suplicava, ele fazia jejum, ele se vestia de pano de saco, ele se cobria de cinzas. Todas essas atitudes mostrando
humildade, mostrando reverência, mostrando submissão, mostrando entrega. Esse era Daniel. E é por isso que Deus ouvia as suas orações. É por isso que Deus livrou ele daquela fornalha. É por isso que Deus livrou ele da cova dos leões. É por isso que Deus o abençoou quando ele disse: não vou comer a comida do rei, vou me alimentar só de legumes e beber água, não vou tomar desse vinho, porque ele era um homem que fazia isso. E hoje eu e você queremos ser abençoados, queremos que Deus responda as nossas orações sempre com um sim, mas passamos longe disso. Precisamos voltar a essa prática. Vivemos numa geração que ama o poder do Senhor, as grandes obras e grandes feitos. Quando a gente fala de milagres, geralmente a gente lembra das coisas grandes, a gente esquece de agradecer pelos pequenos milagres de cada dia. Estarmos aqui hoje é um milagre. Estarmos vivos, andando, ouvindo, respirando é um milagre. Daniel não deixou de orar quando foi submetido a momentos difíceis. Ele não deixou o Senhor. Quando ele cresceu com as funções que deram a ele, com os cargos que deram a ele, quando ele se torna governador, ele não deixou Deus de lado, ele continuou sendo o mesmo Daniel, buscando a Deus 3 vezes por dia, como é costume fazer. Ele não mudou, ele não deixou Deus de lado. E quando entregamos ao Senhor a nossa vida, devemos entregar sim ao Senhor também o nosso tempo. E depois de toda a experiência, lá no capítulo 6 aqui, fala sobre a cova dos leões. No capítulo 1, capítulo 2 fala da experiência em que ele não come o manjar do rei. Capítulo 3 fala da fornalha. Capítulo 6 fala da cova dos leões. Olha o que diz esse texto. Então o rei Dário enviou essa mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo, permanecerá para sempre, seu reino jamais será destruído, o seu domínio não terá fim. Esse foi o decreto que Daniel não cumpre, que Daniel não obedece, que ele paga com a própria vida, porque é lançado na cova dos leões. E aí quando o rei vê que ele não foi destruído e destroçado pelos leões, ele diz: vocês precisam temer o Deus desse Daniel. Portanto, a ajuda que Deus envia para nós do céu, ela é também imediata. E sabe por que a ajuda de Deus para nós é imediata? Porque nós somos amados por Deus. Esse texto ele é muito interessante. Em seguida, ele diz, e aqui capítulo 10 já é a experiência do anjo que aparece para ele, para responder a sua oração, conversar com ele sobre aquilo que Deus estava para responder e para revelar. E ele diz assim: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido, e eu vim em resposta à sua oração. O que Daniel recebe de resposta é: olha, não fique com medo. Desde o primeiro dia que você orou, o seu pedido já foi ouvido. Querido, essa é uma coisa que a gente precisa ter certeza, de que Deus, Ele ouve as nossas orações. Não duvide disso. Deus ouve todas as nossas orações. Outra coisa que a gente tem que ter certeza: Deus responde a todas as nossas orações. Amém? Só que Ele não responde como a gente gostaria, todas as vezes. Qual é a resposta que a gente mais gostaria de ouvir de Deus nas nossas orações? É o sim. Tó, filho, é seu, te abençoo, a porta abriu, a cura chegou. Deus responde todas as nossas orações, com sim, com não e com espere. Nesse texto, capítulo 9, nós vemos uma das orações mais bonitas de Daniel. E ele passou algumas semanas em oração, esperando a resposta de Deus. Não foi um dia, não foi 2 dias, foram semanas buscando a Deus,
para receber depois essa resposta. Desde o primeiro dia o seu pedido foi ouvido. Então Deus está te ouvindo, querido. Talvez não te atendeu ainda. Talvez vai te dar aquela resposta assim: olha, espere, eu tenho o melhor para você. E por que Deus faz isso comigo, com você? Porque Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Olha o que diz Daniel 9,19: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age, por amor de Ti, meu Deus, não te demores, pois a Tua cidade, o Teu povo, levam o Teu nome. Nesses versículos, nós vemos Daniel orando não só por ele, mas pelo povo que estava cativo, pelo povo que estava no exílio, pela nação que estava destruída, precisando da graça e da misericórdia de Deus. E por que ele faz isso? Porque nós temos essa certeza: antes que vocês clamarem, eu responderei. Ainda que vocês não tenham falado, eu os ouvirei. Porque Deus conhece os nossos pensamentos, aquilo que está no nosso coração. Mesmo sem a gente expressar por palavras, Ele sabe o que nós estamos passando, vivendo, experimentando e do que nós precisamos. Só que a vida de Daniel não era só pedido, só súplica. Daniel também, ele é alguém que orava entendendo que a oração é uma forma de louvor. Oração para Daniel era louvar a Deus. Oração para Daniel era agradecer a Deus. Daniel foi um cativo. Muito jovem, foi exilado. Ofereceram uma comida que não era a comida que ele escolheria para comer, e ele recusou. Foi colocado na cova dos leões por uma noite, constantemente testado para trair o seu Deus. Mas quando ele orava, essa era a oração de Daniel. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a Ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, Ele remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimentos aos eruditos, revela coisas profundas e misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas, embora esteja cercado de luz. E ele declara: eu te agradeço, eu te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois o Senhor me deu sabedoria e força, e mostrou o que te pedimos, revelou aquilo que o rei exigiu. Deus usa Daniel para revelar, dá a ele entendimento para contar a visão que ele precisava trazer ao rei. Portanto, querido, oração não é só pedir, oração é agradecer. E Daniel passava o seu tempo a sós com Deus 3 vezes por dia, não só pedindo, mas também louvando, agradecendo a Deus. Diante das adversidades, Daniel louvou a Deus. E eu e você? Reclamamos? Se sentimos injustiçados? Que Deus é esse? Que cuidado que é esse? Daniel não fez nada disso. Ele tinha tudo para ter esses complexos, esses questionamentos, mas nada abalou a crença que ele tinha em Deus, de continuar crendo que o Deus que ele acreditava e confiava era o Deus do milagre, era o Deus da cura, era o Deus que estava com ele, era o Deus que escutava ele quando ele clamava. É essa certeza que nós precisamos ter, que Deus, Ele escuta quando eu clamo, Ele atende quando eu busco. O que você tem colocado diante de Deus? Quais têm sido os seus pedidos? Querido, quais são as coisas que você tem apresentado diante do Senhor? Quais são os milagres que você precisa? Coloque diante do Senhor. E tenha Daniel como seu mentor, como seu modelo, de alguém que é intencional, intenso e constante,
de alguém que recebe de Deus a resposta imediata, porque é amado por Deus. É amado por Deus. Há um texto aqui em Daniel que mostra isso. Daniel, eu vim lhe dar percepção e entendimento, porque assim, quando você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem. E sabe por que eu ouvi a sua oração? Porque você é muito precioso para Deus. Mas não era só Daniel, você aqui nessa noite. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração, Deus está atento ao seu pedido. Sabe por quê? Porque você é muito precioso para Deus. A sua vida é muito preciosa para Deus, e Ele quer que você tenha essa certeza nessa noite. Portanto, vamos nos colocar em pé e vamos usar desse cântico como a nossa oração de entrega, de confirmação daquilo que nós cremos. Que Deus ministre a sua vida através também dessa música.